Vamos então dar início ao comentário com a assinatura de Tiago Silva. Antes de mais, dar as boas-vindas ao Tiago esta quinta-feira. Boa tarde, Tiago, bem-vindo. Boa tarde, Rémulo, boa tarde aos nossos ouvintes. Muito bem, Tiago, vamos então dar início ao teu comentário com a assinatura de hoje e vamos começar por falar deste projeto do Benfica Europeu. Foi muito falado por Luís Filipe Vieira, por Domingos Soares Oliveira, até o próprio Luizão e Rui Costa publicamente aludiram a este projeto do Benfica Europeu. No entanto, os resultados não têm demonstrado aquilo que foram as palavras dos seus dirigentes. Bem, Rémulo, relativamente ao Benfica Europeu, registre-se que dos últimos 16 jogos do Benfica para a fase de grupos da Champions, o Benfica venceu 13, empatou 1 e perdeu 12. Sendo que duas dessas 3 vitórias foram contra o AEK de Atenas e a outra ocorreu contra o Lyon, em casa, graças àquele erro conhecido do António Lopes. Note-se ainda que se não fosse o erro do guarda-redes do Lyon no último jogo que o Benfica realizou em casa para a Champions, o Benfica tinha neste momento um ponto num grupo constituído praticamente por equipas de segunda linha do futebol europeu. Do meu ponto de vista, a derrota na terça-feira não se deve apenas a razões eminentemente técnicas ou táticas, mas a outras mais complexas e mais profundas que eu vou procurar aqui esmiuçar. Quanto às primeiras, quanto às questões técnicas e táticas. Bem, o que nós constatamos foi que o Benfica entrou mais uma vez neste jogo, num jogo da Liga dos Campeões, à semelhança do que também tinha sucedido no jogo contra o Zenit, da mesma forma que as equipas pequenas em Portugal jogam contra o Benfica. Ou seja, entrou um Benfica receoso, viu-se um Benfica pouco rápido e agressivo, praticamente a ver jogar e a acabar por ser varrido pelo Lyon. Sofreu 2 golos na primeira parte e até na primeira fase da primeira parte, mas sobretudo o que foi mais revelador foi a forma como o Lyon conseguia praticamente chegar à área do Benfica com perigo e sem que o Benfica criasse ou colocasse dificuldades ao Lyon. O Benfica dificilmente conseguia sair, praticamente não atacava com perigo e o Lyon bastava acelerar um pouco que se notava logo que o Benfica sentia imensas dificuldades. Foi ainda evidente, do meu ponto de vista, que o Benfica, contrariamente ao que alguns comentadores têm aventado nos últimos tempos, constatou-se que o Benfica não é uma equipa equilibrada, organizada defensivamente. É uma equipa que, de facto, quando joga com adversários de igual ou ligeira superior valia, é uma equipa que se vê que tem muitas dificuldades em organização defensiva. Nota-se aí é que de facto se constata que não há dedo do treinador. Dito por outras palavras, de forma mais tática para que as pessoas percebam, o que é que se nota ali no Benfica sob o ponto de vista defensivo quando joga contra estas equipas que são mais ou menos da mesma valia na Champions? Nota-se que o Benfica tem jogadores que defensivamente estão muito afastados uns dos outros, jogadores que são muito atraídos pela bola e não pelo espaço e que não raras vezes as coberturas que deviam ser dadas não existem. Prova evidente disso até foi o terceiro golo do Lyon, onde aparece o Jardel em frente ao extremo francês, o Jardel a cometer um erro básico e de principiante que foi permitir que um esquerdino pudesse fletir para dentro e tivesse o espaço ou pudesse escolher o lado da baliza para colocar a bola e daí resultou o terceiro golo do Lyon. Em termos ofensivos, notou-se o Benfica com muito poucas ideias, pouca velocidade, pouca criatividade. E conforme eu dizia, ficou sempre a sensação que aquela segunda parte foi mais equilibrada devido ao facto do Lyon ter tirado o pé do acelerador do que propriamente ao Benfica ter estado melhor no jogo. Depois a escalação tática do Bruno Lage também foi equívoca, não se percebeu ali determinadas escolhas para o 11. Ainda há não muito tempo era unânime junto da opinião pública que havia 2 jogadores do Benfica que faziam a diferença. Um era o Rafa, o outro era o Pizzi. Pois bem, o Rafa obviamente que não podia jogar porque estava lesionado, mas é incompreensível como é que o Pizzi, até depois do jogo que fez contra o Portimonense, onde foi considerado o melhor em campo, é relegado para o banco de suplentes em detrimento do Gedson Fernandes, que nos últimos 5, 6 jogos do Benfica para o campeonato português foi titular apenas num único jogo. Portanto, aparece o Gedson já a fazer o segundo jogo a titular na Champions, quando no campeonato basicamente fez um jogo a titular. Ora, isto entronca um pouco com outra questão mais profunda que permitirá perceber a razão pela qual sucedem constantes desaires
e prestações medíocres do Benfica na principal prova mundial de clubes. Ora bem, o Benfica, de há 5 anos esta parte, entrou num modelo de negócio linear e que está bem identificado por todos. E que modelo é esse? Ora bem, é um modelo em que existe um parceiro identificado, um empresário, que tem alimentado os clubes com os quais tem uma relação de quase domínio com jovens jogadores do Benfica, transferindo para esses clubes por valores especulativos e muito acima do seu valor de mercado. Se repararmos, os clubes compradores desses jovens jogadores do Benfica raramente fogem a esta listagem: Atlético de Madrid, Wolverhampton, Valência, Mónaco e depois a uma escala ainda mais pequena, mas também um clube com o qual esse tal empresário tem uma relação muito privilegiada, quase de domínio, o Nottingham Forest. Bem, eu tenho aqui uns dados. Nos últimos 5 anos, Jorge Mendes vendeu 11 jogadores do Benfica a estes clubes. Dessas 11 vendas, o valor total oferido pelo Benfica cifrou-se em 329 milhões de euros, e aqui já estou a contar com o João Félix. E este modelo de negócio que eu acabei aqui de descrever começou com a venda do Bernardo Silva ao Mónaco pelos míticos, famosos 15 milhões de euros. Há, pois, à semelhança de outra máxima, há um AB e um DB, ou seja, há um antes de Bernardo e um depois de Bernardo. E para que nós possamos perceber a implicação que tem este tal modelo de negócio na situação financeira e económica do Benfica. No ano anterior a este modelo de negócio ter começado, ou seja, na época 2013-2014, o Benfica tinha ou registava capitais próprios negativos de quase 9 milhões de euros. Ou seja, o Benfica, que se gaba hoje de ter uma situação económica invejável, antes de ter lugar este tal modelo de negócio com o tal parceiro privilegiado que negocia jogadores jovens do Benfica a valores especulativos para clubes com os quais tem uma relação de domínio, o Benfica tinha capitais próprios de menos 9 milhões de euros. O passivo era de cerca de 450 milhões de euros e a dívida líquida 308 milhões de euros. E o que é que constatamos hoje? Já passaram alguns anos, podemos ver o reflexo desse tal modelo de negócio. Hoje o passivo do Benfica cifra-se em menos 66 milhões de euros do que há 5 anos atrás. A dívida líquida em 125 milhões de euros, ou seja, menos 86,6 milhões de euros. E os capitais próprios passaram de menos 9 milhões de euros na época 2013-2014 para 116 milhões de euros positivos. Há depois um dado aqui adicional muito relevante e essencial e que nos permite encaixar tudo isto. É como um puzzle em que isto constitui a peça final, mas que permite que tudo o resto se torne mais perceptível e compreensível. E este modelo de negócio, conforme eu dizia, começou com a venda de Bernardo Silva. Poucos dias antes do Benfica ter acertado a venda do Bernardo Silva ao Mónaco, foi constituída uma sociedade no Reino Unido, com sede em Londres, chamada 23 Capital Limited. É uma empresa que se financia junto de offshores e que emite dívida no mercado offshore das Ilhas Caimão. Ora bem, esta empresa, que se constituiu, passo a repetir, praticamente em simultâneo com a venda do Bernardo Silva, o primeiro negócio que fez foi precisamente antecipar ao Benfica, a troco de uma comissão, o dinheiro que o Benfica tinha a receber do Mónaco da venda do Bernardo. Curiosamente, o segundo negócio que esta tal sociedade fez foi antecipar ao Benfica o dinheiro que tinha a receber da venda do Enzo Pérez ao Valência. Depois disto, foi esta mesma empresa que antecipou também o dinheiro que o Benfica tinha a receber das vendas do Ivan Cavaleiro ao Mónaco, de João Cancelo ao Valência e agora de João Félix ao Atlético. Esta mesma empresa constituiu depois uma outra empresa, a que até deu nome, já aqui referi, o nome de Águias Limited, que o único negócio, vejam só, que o único negócio que fez até hoje foi antecipar ao Benfica cerca de 100 milhões de euros do contrato de direitos televisivos que o Benfica tinha celebrado com a nós e que conseguiu a proeza, esta tal empresa Águias Limited, que depois mudou o nome, conseguiu a proeza de ter feito um único negócio que foi antecipar este dinheiro ao Benfica
e conseguiu apresentar prejuízos, o que é extraordinário. Portanto, se atendermos e se atentarmos para os clubes que estão envolvidos nestas transferências que envolvem a passagem de dinheiro por esta sociedade inglesa, que se financia junto de offshores, que emite dívida nas Ilhas Caimão e que depois antecipa ou faz chegar esse dinheiro ao Benfica, constatamos que esses clubes são os mesmos: Atlético, Valência e Mónaco. Não tenho conhecimento que o Wolverhampton também esteja envolvido nisto, ou que o Benfica tenha antecipado os seus créditos relativamente à venda do Jiménez para o Wolverhampton. Acredito que sim, e já expliquei, ou melhor, já fundamentei a razão pela qual me leva a acreditar que isto também se passou pela mesma forma. Porquê? Porque o Porto, quando vendeu o Ruben Neves ao Wolverhampton, o Porto também utilizou esta sociedade para antecipar dinheiro, ou seja, há sempre aqui um denominador comum. E também é relevante constatarmos que 2 dos donos desses clubes, ou seja, os donos do Valência e do Mónaco, estão a ser investigados pelas respectivas autoridades dos países. Ora bem, Remo, isto é um negócio que permite e que tem de ser alimentado. Isto não pode parar, é uma espécie de uma roda que não pode parar. Daí que isto se torne perceptível a algumas decisões que são tomadas. Este negócio, como é que se alimenta? Com a transferência de jogadores. E daí que se torne mais perceptível aquilo que aos olhos das pessoas era ou foi absolutamente incompreensível, que foi o facto do Tomás Tavares ter sido mais uma vez titular num jogo da Champions. Reparem bem nisto. O André Almeida tem sido e foi o titular da lateral direita do Benfica nos últimos 7 jogos do campeonato. Eu nem fui mais para trás, fui até só aos últimos 7 jogos do campeonato. Fui ver os últimos 7 jogos, quem é que tinha sido o lateral direito do Benfica? André Almeida, em todos eles. Curiosamente, na Liga dos Campeões, o lateral direito que fez até agora todos os jogos da Champions foi o Tomás Tavares. Por isso é que também se torna perceptível a razão pelo qual o Benfica, por exemplo, no último jogo, ter entrado em campo com 5 jogadores que há cerca de ano e meio estavam na segunda liga. Miúdos. Portanto, isto tudo é, conforme eu dizia, um puzzle que permite perceber que todas estas decisões têm um objetivo, que é ir de encontro ao modelo de negócio que o Benfica tem com esse tal parceiro privilegiado. É precisamente por isso, Remo, que o presidente do Benfica procura anestesiar os adeptos, apregoando ao tal Benfica com dimensão europeia, ao Benfica que irá ganhar uma competição europeia, quando isso mais não visa do que propriamente sonegar, escamotear todo este modelo de negócio que está por trás e que está a sustentar as contas do Benfica. E não é só este. O modelo de negócio não é só este. Não é só, no fundo, um interposto de jogadores que o Benfica hoje em dia se serve e que também outros se servem dele, mas também existe outro modelo de negócio, que é o betão. Por isso é que eu achei curioso quando o Luís Filipe Vieira, há cerca de 1 mês e meio, nem chega a tanto, foi final do mês de setembro, numa entrevista que deu à TVI, poucas pessoas deram pouco destaque e relevo a isso, mas quando ele se refere à venda do João Félix, na altura, o entrevistador perguntou-lhe, o jornalista, se ele iria utilizar esse dinheiro para, no fundo, abater ao passivo do Benfica. E o Luís Filipe Vieira disse, bem, nós temos um empréstimo obrigacionista, mas não o podemos estar a liquidar neste momento, depois quando for, de certeza que o empréstimo vai ser liquidado e talvez lancemos outros, provavelmente de um valor inferior. Mas, dizia Luís Filipe Vieira, mas o Benfica também tem aqui um projeto e tem infraestruturas para lançar, para concretizar. Portanto,
Isto permite perceber que o que sobrar da venda do João Félix, e este sobrar tem expressão e peso, porque não nos podemos esquecer que na venda do João Félix há que descontar as tais comissões, há de descontar depois as tais quase moedas de troca, que é, eu vendo o jogador por este montante, mas depois vais ter também de reforçar reforços junto de jogadores que sejam da minha carteira ou que sejam intermediados por mim, mas conforme eu dizia, Luís Filipe Vieira deu a entender que a parte ou grande parte do dinheiro que sobrar para o Benfica da venda do jogador do miúdo vai ser canalizado para mais betão. Portanto, há aqui um modelo de negócio que tem duas vertentes. Uma é, de facto, a venda de jovens jogadores para alimentar toda esta roda, onde esta tal sociedade inglesa faz circular dinheiro junto de offshores, de clubes cujos donos têm participações suspeitas, são objetos de investigação, e depois tem a outra vertente, que é a vertente do betão. Portanto, o Benfica e europeu, já o disse aqui várias vezes, é um sofisma. Nós olhamos para o 11 titular do Benfica neste último jogo, e se compararmos com o 11 titular do Benfica do Jorge Jesus, na altura em que o Jorge Jesus levou o Benfica aos quartos de final da Champions, talvez apenas o guarda-redes e o Grimaldo é que teriam lugar nesse 11 de então. Ou seja, o Benfica tem ganho bastante dinheiro com este tal modelo de negócio com o seu parceiro privilegiado, mas o que se constata é que, em termos do que é a gestão desportiva da equipa, não tem alimentado a mesma de acordo ou em consonância com a capacidade financeira que essas transferências lhe poderiam permitir reforçar. E isto é estranho, porque todas as pessoas constatam que o Benfica tem um 11 europeu perfeitamente banal. Quer dizer, Chiquinhos, Tomás Tavares, Vinícius, miúdos na defesa, miúdos no meio campo, Florentino, o Gedson Fernandes, o Sérvi, que até há não muito pouco tempo ninguém sabia dele, estava perfeitamente relegado para um banco ou para uma bancada. Portanto, tudo isto, as pessoas, os benfiquistas, agora começam-se a revoltar porque já constataram que talvez a principal preocupação, a preocupação primordial do seu presidente, não seja propriamente dotar o Benfica de condições para assumir a tal dimensão europeia, mas sim alimentar este tal modelo de negócio assente em duas vertentes para, no fundo, satisfazer aquilo que é o seu projeto para o clube. Com que pretensões, com que intenções, não vou estar aqui a adiantar, eu tenho o meu juízo, mas não vou estar aqui a expressar porque é apenas o meu juízo pessoal. Agora, uma coisa eu estou certo, é que este Benfica e europeu é apenas apregoado pelo seu presidente para anestesiar os adeptos. Pura e simplesmente isso. Muito bem, este assunto daria ainda pano para mangas, mas temos apenas cerca de 5 minutos, mais ou menos, para o que resta do comentário, e há aqui também um tema importante para ser lançado, que o Tiago quer abordar hoje no seu comentário com assinatura, e é relacionado com o Futebol Clube do Porto, clube do qual é adepto, que são novas soluções para aumentar a receita no Futebol Clube do Porto, e o Futebol Clube do Porto bem precisava, no fundo. Exatamente. Remo, o futebol hoje em dia é um fenómeno e um negócio à escala global. Nós temos constatado que o Porto tem apresentado prejuízos sucessivos, tem-se debatido com constrangimentos e vai-se debater cada vez mais com constrangimentos financeiros e, portanto, eu julgo que mais do que apresentar críticas também urge apresentar algumas soluções. E, sobretudo, soluções que devem ser colocadas à discussão e à análise sem qualquer tipo de temor, sem qualquer tipo de constrangimento, porque, de facto, é da discussão que surge a luz. Pois bem, eu já tinha suscitado essa questão há algum tempo atrás, até numa rede social no Twitter, junto da comunidade portista. Foi muito participado, teve muitos comentários, que têm a ver com a questão dos naming rights do Estádio do Dragão. Ora bem, se nós constatarmos por esta Europa fora,
verificamos que clubes como a Real Sociedade, Atlético de Madrid, já se fala no próprio Barcelona e Real Madrid para os novos estádios, na Juventus, no Manchester City, no Bayern de Munique, Arsenal, Rapid Viena, todos estes clubes negociaram e venderam, cederam os naming rights dos seus estádios. Ora bem, atendendo a que o Porto hoje tem cada vez uma necessidade mais premente de aumentar os seus proveitos operacionais, de aumentar as suas receitas, até para diminuir o fosso económico face a outros clubes da sua escala europeia, eu julgo que se devia analisar de uma forma ponderada, tranquila, discutir a hipótese de se negociar o naming do Estádio do Dragão, pois, repare que isto não é propriamente especiando, é que podemos estar aqui a falar de uma receita anual à volta dos 7 milhões de euros. Portanto, o Porto, no último orçamento, apresentou a rubrica das suas receitas de marketing e publicidade, estimou-as à volta dos 25 milhões de euros. Pois bem, se estivéssemos aqui a falar de negociar os naming rights do Estádio do Dragão, que poderia permitir um encaixe financeiro ali à volta dos 7 milhões de euros, esta rubrica passaria para os cerca de 32 milhões de euros, o que já era significativo e que, portanto, juntamente com a questão dos direitos televisivos, com as receitas das provas da UEFA, sempre permitirá ao clube aumentar os seus proveitos operacionais e diminuir, no fundo, este problema que existe, que é, em anos em que o Porto não tem acesso à Champions League, as despesas são quase as mesmas, mas as receitas descem abruptamente. Portanto, eu sugeria e apresentava esta questão para a reflexão da comunidade portista, de todos os portistas como eu. Muito bem, fica a reflexão. Temos felizmente tempo ainda, Tiago, para falar do jogo de hoje com o Glasgow Rangers, que é muito importante para o Futebol Clube do Porto porque perdeu com o Feyenoord, empatou em casa com o Rangers. Era um grupo em que o Futebol Clube do Porto era claramente favorito, mas está a faltar provar isso e isto hoje é bastante importante que o Futebol Clube do Porto saia de Glasgow com um bom resultado, ainda mais se tivermos em conta o que foram as exibições com o Marítimo e com o Desportivo das Aves. Sim, Remo, eu estou convencido que o Porto logo vai fazer um bom resultado. Estou mesmo convencido disso. Estou muito otimista. Acho que, de facto, o Porto neste momento vai entrar em campo com o foco total no jogo, sente que a margem de risco diminui substancialmente, portanto vai ter, como se diz, dar da perna, e acredito que o Porto vai fazer um bom jogo. Pode não ser um futebol brilhante, porque de facto o Glasgow também é uma equipa muito aguerrida, ainda por cima joga no seu estádio, mas estou convencido que o Porto mais uma vez logo vai conseguir estar à altura dos seus pergaminhos europeus e vai conseguir vencer. Mas, e sublinho este mas, preocupa-me mais o jogo de domingo no Bessa, para te confessar. Porquê é que eu digo isto? Porque o Boa Vista é uma equipa que neste momento tem apenas uma derrota e perdeu em circunstâncias perfeitamente anómalas em Setúbal. Podia ter ganho o jogo à vontade e acaba por perder num autogolo, ou seja, é daqueles jogos em que o futebol é rei, porque a lógica face àquilo que foi o jogo era o Boa Vista ganhar, e portanto vai ser uma batalha. Nós sabemos como o Boa Vista é em casa, é uma equipa muito agressiva, por vezes até agressiva no mau sentido, porque não raras vezes começa a varrer os jogadores uns atrás dos outros. Portanto vai ser um jogo de muita luta, vai ser uma batalha tão ou pior do que o Porto vai ter hoje em Glasgow, e eu acho que o Porto neste momento não tem plantel para duas batalhas seguidas, e eu espero que seja também feita uma gestão para logo, tendo em conta o jogo importantíssimo que o Porto tem no domingo, porque o Porto está a 2 pontos atrás do Benfica, não pode correr o risco de se atrasar ainda mais, até porque o Benfica joga praticamente em casa, não é no Estádio da Luz, mas é em Santa Clara, portanto é quase a mesma coisa, e portanto espero que essa gestão seja feita e que se tenha em consideração isto, é que o que é mais importante para o Porto é vencer o campeonato. Nós temos obrigações de entrar em todos os jogos para ganhar, e mesmo hoje, mesmo entrando com 4, 5 jogadores que habitualmente não constituem o 11 titular do Porto, o Porto tem a obrigação de ir lá e ganhar, porque os jogadores que o Porto tem, mesmo não sendo os mais utilizados, são melhores do que os jogadores do Glasgow. Agora eu espero que essa gestão seja feita, porque o jogo de domingo é que, do meu ponto de vista, é que é absolutamente impreterivelmente necessário ganhar.
Muito bem, Tiago, obrigado pelo teu comentário com assinatura, um abraço. Um abraço, obrigado. Foi o comentário com assinatura de Tiago Silva na sua Rádio Estádio. Marcamos novamente presença com o Tiago na próxima quinta-feira aqui na Rádio Estádio. Continua connosco, boa tarde.